Há muitas coisas que ouvimos falar sobre Jesus. Hoje em dia, todos nós temos alguma coisa para falar acerca da pessoa de Cristo Jesus. Uns creem firmemente na sua existência, outros creem na sua inexistência. Uns dizem que Cristo Jesus é bondoso, outros, pelas suas próprias experiências ou até mesmo pelas experiências amargas de terceiros, dizem que Cristo é maldoso. Em quem nos acreditaremos quando todos nós temos alguma coisa a dizer sobre Cristo Jesus? Alguns defendem que basta somente lermos a Bíblia e teremos a evidência plena da existência de Cristo Jesus. Se assim fosse, eu creio que não haveria ateísmo, porque uma pesquisa confirma que os ateus chegam a ler mais a Bíblia do que os próprios cristãos. Então, não basta somente ouvirmos sobre Cristo Jesus para que tenhamos a evidência total da existência de Deus. Por essa mesma razão, Natanael se interrogou acerca de Jesus Cristo. A Bíblia fala sobre essa história no livro de João, no seu capítulo 1. Eu irei ler a partir do versículo 43 até o versículo 46. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou Filipe e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. A Bíblia vai contando então que Jesus, querendo ir a Galileia, achou Filipe e disse-lhe, segue-me. Filipe seguiu a Jesus e Filipe teve um encontro com Cristo Jesus. Eu imagino a tamanha alegria de Filipe vendo Jesus de carne e osso, aquilo que somente os profetas diziam, mas naquele dia Filipe teve um encontro com Cristo Jesus. Filipe então, encontrando Natanael, deu-lhe essa boa notícia, que viu Cristo Jesus. Natanael perguntou a Filipe, alguma coisa boa vinda de Nazaré? E Filipe disse-lhe, vem e vê. Tendo Filipe já um encontro com Jesus, Filipe poderia muito bem se limitar, dizendo alguma coisa sobre Cristo Jesus. Mas Filipe não agiu assim. E esse tem sido o erro de muitos de nós cristãos, quando nos deparamos com algum ímpio, quando nos deparamos com alguém que não sabe nada sobre Jesus, nós queremos nos limitar em falar sobre Cristo Jesus para aquela pessoa, mas nem sempre falar sobre Jesus é suficiente para que nós creiamos na existência de Cristo Jesus. Assim foi para Natanael perguntando a Filipe, alguma coisa boa vindo de Nazaré? Filipe disse, venha e vê. Filipe não contou nada sobre Jesus Cristo. Filipe convidou a Natanael. Que grande amigo é Filipe convidando Natanael para vir junto de Cristo Jesus. Existem muitas pessoas que estão sempre na igreja, seja adolescentes, seja jovens, sejam adultos, mas não têm evidência da existência de Cristo Jesus. Eles dizem pelas suas próprias bocas que creem em Cristo Jesus, mas os seus comportamentos negam a isso. Por quê? Porque nunca tiveram uma experiência com Cristo Jesus. E Filipe quis muito que Natanael tivesse uma experiência com Cristo Jesus, dizendo-lhe, venha e vê. E é necessário que nós, como cristãos, tenhamos também essa atitude, dizer para o ímpio, sim, podemos dizer aos ímpios quem é Jesus, mas eu acredito, e é isso também que aconteceu comigo, nós acreditamos mais em Cristo Jesus quando nós temos uma experiência com Cristo Jesus. Assim, então, não somente adoraremos o Deus dos nossos pais, não somente adoraremos o Deus que ouvimos dizer, mas adoraremos o Deus que temos alguma experiência. Então, Natanael não recusou
o convite de Filipe. E eu também te convido, venha e vê, não recuse a esse convite. E Natanael teve encontro com Jesus. Jesus lhe disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. E a Bíblia então vai dizendo que depois de Cristo dizer isso a Natanael, Natanael creu em Jesus. Natanael não creu em Jesus porque ouviu dizer acerca da pessoa de Cristo Jesus. Natanael creu em Jesus porque teve uma experiência com Jesus. É sobre vir e ver. A quem não crê na existência de Cristo Jesus, a quem quer crer na existência de Cristo Jesus, mas está longe, você só vai sentir, você só vai provar as evidências da existência de Cristo Jesus quando você vir. Então aceita esse convite. Venha e vê, desloca-se das trevas para a maravilhosa luz. Ninguém estando longe poderá provar, poderá ter uma experiência que seja suficiente para dar crédito na existência de Cristo Jesus. E no versículo 50, Jesus disse a Natanael: porque te disse, vide debaixo da figueira crês, coisas maiores do que estas verás. Quando nós cremos em Cristo Jesus, é só o começo das grandes coisas que nós começaremos a viver com Cristo Jesus. Eu mesma que vos falo, raio de luz, eu lembro que aos 14 anos, eu não quis somente adorar o Deus dos meus pais. Eu não somente quis adorar o Deus de ouvir dizer. Eu não quis ser aquele cristão bandeira, como um irmão em Cristo em uma conversa disse-me. Aqueles irmãos bandeira que seguem todos os ventos. Eu quis ter experiência em Cristo Jesus. Hoje, eu não adoro somente o Cristo que eu ouço. Eu adoro o Cristo que eu conheço. Eu adoro o Cristo que eu tenho convicção que existe. Quando você aceitar a esse Cristo que hoje ouves dizer, será somente o começo. Como Cristo disse a Natanael, Cristo diz para você, coisas grandes tu verás. Assim como aconteceu a Natanael, também aconteceu com Paulo. Paulo via muitas coisas acerca de Cristo Jesus. Paulo perseguia a igreja de Deus, mas quando Paulo teve encontro com Deus, Paulo não conseguiu negar a existência de Cristo Jesus. Talvez você só está negando Cristo Jesus, não porque não ouves dizer sobre Cristo, mas porque estás longe. E hoje Cristo te fala, assim como Filipe disse a Natanael, vem e vê. Eu não aceito que você verá Cristo e não terá prova da sua existência. Você virá para Cristo e começarás a provar grandes coisas da existência de Cristo Jesus. Então hoje, que em nome de Jesus você aceite esse convite, que em nome de Jesus você creia em Cristo Jesus, que em nome de Jesus você abra o teu coração e aceita o único e verdadeiro Deus. Venha e vê. E verás coisas grandes, o quanto Natanael viu, e verás coisas grandes que Cristo Jesus tem para a sua vida. Não vou me limitar em dizer que Cristo Jesus não é fábula, não é conto. Eu te convido hoje a aceitar esse Cristo e viverás coisas grandes, coisas maiores, e não haverá nada que poderá ser suficiente para te dizer que Cristo não existe, que Cristo é uma fábula. Em nome de Jesus, que essa palavra possa cair sim em boa terra e dar os seus frutos para a honra e glória de Deus.